Amém. Que a graça e a paz estejam com todos. Livro de Provérbios. Provérbios 14, versículo 12. Quem quiser acompanhar no Data Show, pode ficar à vontade. Diz assim a palavra do Senhor: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Vamos repetir? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma vez a sua graça maravilhosa ter nos alcançado, Deus. Em nome de Jesus, agora é a hora mais importante do culto, onde o Senhor vai falar para a sua igreja, vai falar com o seu povo. Então, meu Pai, em nome do Senhor, lança a boa semente na mente, no coração de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor me esconda atrás da sua cruz, Senhor, porque eu preciso da ajuda do Senhor. Nos ajude, que o seu nome seja glorificado nessa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, existem alguns textos na Bíblia que eles são autoexplicativos. Ele é autoexplicativo. Você não precisa de muita inteligência para entender o texto. E esse texto de Provérbios é um dele. É um desses textos. E uma outra versão, numa outra Bíblia, numa versão que eu gosto muito, que é na versão da King James atualizada, que é a versão que mais se aproxima do contexto do original, do hebraico, fala assim, o mesmo versículo, só que numa outra versão. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas no final conduzem à morte. É o mesmo versículo, só que numa outra versão. Então esses caminhos eu posso entender, e a Bíblia me fala sobre isso, que esses caminhos são decisões que eu tomo e que você toma. Então, falando de novo o versículo, existem decisões que parecem corretas ao homem, mas o final delas conduz à morte. O sentido é o mesmo, né? Então, eu e você, aliás, o nosso dia como um todo, a nossa semana, são formados de decisões. Eu e você tomamos decisões todos os dias e toda hora. Por exemplo, antes de você vir para cá, você resolveu tomar banho ou não? Espero que você tenha tomado banho, em nome de Jesus. Você resolveu colocar essa roupa que você está vestido, você escolheu a meia, você escolheu o calçado, ou seja, são decisões que você teve que fazer para estar aqui da forma que você está, da roupa que você está. São decisões pequenas que parecem não ser tão importantes, mas existem decisões também que são bem importantes. Todo o nosso dia, como já falei, é recheado de decisões. Até mesmo aquela pessoa que decidiu não decidir, decidiu. Eu decidi não dar opinião. Ela decidiu não opinar. É o famoso em cima do muro, né? Então ela decidiu não dar opinião, mas ela decidiu alguma coisa. E eu quero nessa noite apresentar alguns personagens da Bíblia que não precisaram de muitas coisas, não precisaram de muitos motivos para ter a sua vida destruída. Eu quero apresentar para vocês alguns personagens que apenas uma decisão errada que tomaram, foi motivo para destruir a vida deles. Um só motivo. Então eu quero apresentar esses personagens nessa noite. Os primeiros personagens que eu quero falar é Adão e Eva. A Bíblia fala no livro de Gênesis que Adão e Eva tinham tudo. Tinham tudo. Eles estavam no paraíso. Eles tinham uma comunhão perfeita e completa que eu e você talvez jamais vamos experimentar. Adão e Eva experimentaram, eles tinham de tudo. Eles tinham, eu acredito, eles tinham à disposição contatos com flores, com árvores e com animais que eu e você nunca vamos ouvir falar. Eles tiveram contato, eles tinham tudo. Mas, no versículo 6 diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para se dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, o primeiro erro de Eva, eu quero falar do erro dos dois. O primeiro erro da Eva foi confiar em alguém estranho. Confiar em alguém que não estava de acordo com o mesmo propósito que ela. A Bíblia fala que, antes desses versículos, fala que a serpente fala para ela: olha, mas o que Deus disse mesmo para você? Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore, de fruto de nenhuma árvore.
Ela falou assim, não, Deus só falou que eu não posso comer da árvore do meio do jardim. Mas ele falou que eu não posso nem botar a mão, porque se eu botar a mão eu vou morrer. Aí Eva disse, aí a serpente falou assim, mentira. Vai não, boba. Vai lá, pega lá. Não vai morrer não. Vai lá. Então Eva, ela aceitou um conselho de alguém estranho. Ela via a árvore da vida todos os dias, ou quase todos os dias, as duas árvores, porque a Bíblia dá um destaque a essas duas árvores. Quando a Bíblia fala que a árvore estava no meio do jardim, essas duas árvores estavam de uma forma destacada. Propositalmente Deus fez assim, para testar o homem e a mulher, para ver se eles iam ceder ou não. Então Eva, querendo ou não, todos os dias ou de vez em quando, ou quase sempre, via a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas partiu do pressuposto que alguém sugeriu uma coisa para ela. Olha como a árvore é bonita, Eva. Olha como ela é bonita. Você nunca reparou que ela é bonita, não? Aí Eva, é bonita mesmo. Rapaz, nunca tinha reparado? O grande problema é quando eu e você damos crédito, damos ouvido a uma pessoa desconhecida. Essa pessoa desconhecida, pode não ser desconhecida literalmente, mas ela não faz parte do mesmo propósito que eu e você estamos buscando. Aquela pessoa sempre amorosa, aquela pessoa prestativa, que aparece, entre aspas, no momento certo, para te dar aquele conselho maravilhoso. Olha, se eu fosse você, não lutava por esse casamento não, menina. Para que isso? Ai, larga para lá e some, larga para lá essa mulher. Ai, abandona esse emprego. Ai, muda a sua vida, vira mochileiro, vai viver a sua vida, vai fazer qualquer coisa. Então sempre vai aparecer aquele abençoado, entre aspas, que vai dar aquele conselho maravilhoso para ajudar você a dar rumo na sua vida. Eu não sei você, mas eu já tive experiência de dar crédito ao ouvido de uma serpente, de uma pessoa estranha, que me prometeu maravilhas de resolução de todos os meus problemas. Mas infelizmente descobri que logo depois da tomada de decisão baseado na opinião da colega, acabei me lascando todo. Por quê? Porque eu dei ouvidos a alguém que não fazia parte do mesmo propósito que eu. E infelizmente muitos crentes são assim. Não dão ouvidos àqueles que estão próximos, àqueles que são mais experientes, àqueles que têm um norte, aqueles que têm sabedoria de Deus para nos orientar, ou até mesmo a palavra de Deus. Elas não dão crédito à Bíblia. Eu te garanto que pelo menos uma vez na sua vida você falou, rapaz, eu estou com um problema, preciso resolver um problema grave, sério. Vai em tudo quanto é lugar. Procura a irmã Doquinha, a irmã Fulustreco, o irmão Cleosvaldo, procura todo mundo. Aí quando vê que não tem jeito, eu acho que eu tenho que orar, né? Eu acho que eu tenho que falar com Deus, porque não resolveu até agora. Não resolveu até agora. Resolveria se nós buscássemos a Deus em primeiro lugar. E qual foi o erro de Adão nessa história? O erro de Adão foi que Adão concordou com Eva, mesmo ela trazendo algo que desagradaria Deus diretamente. A ordem foi bem específica para Adão. Adão, você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí Eva parece Adão, olha o que aconteceu. Menina, você está maluca, você comeu da árvore que não era para comer? Não, Deus mentiu para a gente, olha só, eu comi e não morri. Aí Adão chegou, rapaz, é mesmo, hein? Você está aí inteira. Deixa eu comer também esse negócio. E comeu. Infelizmente, a Bíblia fala que o homem, vendo a mulher, ele tomou do fruto e comeu também. Infelizmente, muitos casais têm levado para os seus casamentos práticas que não agradam a Deus. Homens ou mulheres, maridos e esposas, que são coniventes com as práticas erradas dos seus cônjuges. Infelizmente, muito homem, quando vai fazer os seus negócios, sempre tem aquele jeitinho brasileiro. Não deixa para lá, e faz aquela maracutaiazinha e tal, aquela coisa. A mulher fica sabendo, a mulher fica conivente, ela é conivente com isso. Minha irmã, se eu te falar, se você for conivente com isso, você também vai ser participante ou coparticipante de um possível juízo que Deus vai trazer para você, ou para quem for culpado. O exemplo que a Bíblia me fala sobre isso muito claro é Ananias e Safira, no Novo Testamento.
A Bíblia fala que as pessoas, os crentes da igreja de Atos, eles ofertavam graciosamente os seus bens. Aquele crente que tinha 2 casas, vendia uma e dava para a igreja, porque ele sentia amor no coração para ajudar aqueles que não tinham dinheiro. E isso era uma coisa assim, voluntária, ninguém precisava pedir. Até que Ananias resolveu fazer o mesmo. A Bíblia fala que Ananias tinha uma propriedade, ele vendeu essa propriedade. A Bíblia não fala o valor que ele vendeu, mas ele vendeu. Só que no meio do caminho ele se arrepende. Esse rapaz, dinheirão, hein? Dinheirão na minha mão. Nossa, mas eu vou dar tudo para a igreja? Vou dar tudo para os apóstolos? Ah, mas tem muito dinheiro aqui. Safira, faz o seguinte, ó. A gente vai tirar parte desse dinheiro, vamos colocar 100 mil. A gente vendeu o terreno por 100 mil. Vamos tirar 50, vamos falar que vendeu 50 tudo. Aí você vai lá, aí eu vou lá, falo que deu 50, se alguém perguntar, você vai lá e fala também que deu 50. Beleza. A Bíblia fala que Ananias chega na igreja, ele nem falou nada, Pedro já foi tomado pelo Espírito Santo e falou: Ananias, porque você mentiu a Deus. Você não mentiu a homens, mas mentiu ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que Ananias cai duro, na hora, morto, estatelado no chão. A mulher não sabia, 3 horas depois, chegou, aí Pedro pergunta: quanto foi vendido o terreno de vocês? Ela falou: tanto. Então, porque você corroborou com a mentira do seu marido, você vai sofrer a mesma consequência dele. E ela também cai morta, estatalada no chão, por causa disso. Então, muito cuidado, quando você perceber que o seu cônjuge está participando de alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, tome cuidado, tome cuidado. Não estou falando para você separar não, mas advirta ele. Fala assim: meu bem, isso é errado, você sabe que é errado. Advirta ele. Se ele prosseguir nisso, você está inocente diante de Deus. Então, se acontecer qualquer coisa, Deus vai proteger você, porque você foi contra, você avisou, você falou. Agora, se você fizer o famoso deixar para lá, não, deixar para lá, não tem nada a ver. Pode ser que a consequência também chegue até você. Outro caso que eu quero falar de uma decisão que um homem tomou que desgraçou toda a sua vida foi Sansão. Abre para mim, Priscila, por favor, em Juízes, capítulo 14. Quero ler com vocês ali. Coloquei, mas a minha versão é diferente. Versículo 1 diz assim: desceu Sansão a Timnate, e, vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Então Sansão, ele foi levantado como um juiz de Israel. De tempos em tempos, Deus levantava um juiz de Israel para proteger a nação de Israel. Então, a bola da vez foi Sansão. Sansão teve um nascimento extraordinário. Eu não sei você, mas eu acredito que quase ninguém aqui teve um anúncio do seu nascimento anunciado por um anjo. Eu acredito que nenhum anjo chegou para os seus pais e falou assim: olha, daqui a algum tempo vai nascer uma pessoa especial, e essa pessoa vai ser usada por Deus, tarará, tarará, tarará. Então Sansão teve esse privilégio, ele foi anunciado por um anjo de Deus. E o nome Sansão significa pequeno sol. Se ele é sol, ele foi feito para brilhar. Bom, pelo menos tecnicamente. Mas Sansão tomou uma decisão aqui. Ele fala que a Bíblia fala que ele foi até a terra dos filisteus e viu uma moça bonita. E ele ficou apaixonado por essa moça. Ele chega para os seus pais, para seu pai e para sua mãe e fala: pai, mãe, vai na casa daquela moça ali e me dá por mulher, porque eu quero casar com ela. Aí o pai falou assim: meu filho, será que não tem nenhuma moça dentre o povo de Israel que não te agrada? Sansão fala assim: pai, eu quero ela, porque ela me agradou os olhos. Ela me agradou os olhos. Sansão era o herói mais requisitado da história dos reis de Israel. Todo mundo queria ser Sansão. Todo mundo. Eu acredito que a Bíblia não fala, mas eu acredito que os meninos brincavam de Sansão e os filisteus. Se fosse hoje,
Se a história de Sansão fosse hoje, ia ter merendeira do Sansão, mochila do Sansão, PlayStation do Sansão, Xbox do Sansão. Ia ter tudo do Sansão, porque todo mundo ia querer ser igual a ele. Mas não, Sansão resolveu fazer o que era contrário ao seu chamado. O que Sansão fez? Qual foi o erro de Sansão? Sansão colocou o seu desejo pessoal mais importante do que o seu voto, mais importante do que o seu chamado. Ou seja, Sansão, ele favoreceu a sua carne mais do que o seu ministério. Sansão fortaleceu muito mais o seu desejo da carne do que o seu ministério. Qual era o ministério de Sansão? Libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. O que ele fez? Tchau e bênção, eu quero é casar. É isso que Sansão fez. E não importa o que aconteceu, Sansão fez de tudo para que o desejo da sua carne, o desejo do seu coração fosse cumprido. Infelizmente, quantos de nós temos um chamado, temos um ministério, mas colocamos o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne em primeiro lugar? Eu não preciso falar, mas com certeza você conhece alguém que é chamado pelo Senhor, foi chamado, tem uma história, tem um ministério, mas ela resolveu ditar a ordem à vida dela. Ah, Senhor, eu sei que eu tenho um chamado. Ah, mas eu preciso fazer isso primeiro. Eu preciso fazer aquilo primeiro. Ah, Senhor, não, mas eu preciso tanto trabalhar. Ah, deixa eu comprar minha casa primeiro, depois eu vou servir o Senhor. Ah, não, Jesus, deixa eu casar primeiro, para depois eu servir o Senhor no ministério. Ah, não, Senhor, deixa eu fazer tal coisa, deixa eu formar na faculdade. Aí sim vou colocar minha vida diante do Senhor. Sansão fez isso, colocou os desejos do seu coração em primeiro lugar. Outra coisa é quando o crente, ele sabe que tem um compromisso na casa de Deus e faz outra coisa. Por exemplo, tinha culto na casa de Deus, mas tinha um churrascão para ir. Eu deixei de ir no culto para ir no churrasco, numa festa. Quantos e quantas vezes, e quem nunca fez isso? Quando eu faço isso, quando eu menosprezo a Deus para fazer a minha vontade, seja ela qual for, eu estou menosprezando o ministério, o chamado que Deus tem para mim. Quando eu faço isso e outras coisas parecidas, eu estou fazendo a mesma coisa que Sansão fez. Olha, Deus, muito obrigado, tá? O Senhor me deu força, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu condições para exercer o ministério, mas agora eu não quero. Agora eu quero viver a minha vida, eu quero ter e adquirir o que eu acho que é melhor para mim. E outra coisa, uma pergunta que eu quero te fazer, você não vai me responder, por favor. Você está usando alguma coisa que Deus te deu para satisfazer o seu prazer pessoal? Não responde, em nome de Jesus. Se sim, cuidado. Outra pessoa que tomou uma decisão apenas e desgraçou a sua vida por inteiro é o rei Uzias. Abre para mim, Priscila, por favor, em 2 Reis, capítulo 15. O rei Uzias, ele foi um dos reis que promoveu a restauração de Israel. Israel estava tomada pela idolatria, pela prostituição. Então o rei Uzias foi um dos reis que tirou tudo isso, tirou a prostituição, destruiu os templos pagãos, tirou tudo que não prestava de Israel. Mas, diz ali, tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Meu Deus, o que é isso? No Velho Testamento existia uma única regra de adoração a Deus, que o povo adorasse a Deus no templo ou no tabernáculo. Nenhum outro lugar era permitido para a adoração do povo de Israel. Então, quando subia um rei iníquo, um rei pagão, dentre o povo de Israel, eles construíam altares nas montanhas e nos altos, que são os morros. E lá eles cultuavam os seus deuses, nos montes. Então, o que a Bíblia me fala? Que Uzias, ele limpou todo Israel, ele tirou toda a idolatria de Israel, mas ele não se preocupou em tirar os altares das regiões altas, das montanhas. Tanto que a Bíblia fala ali, tão somente os altos não foram tirados. O que eu aprendo com isso? Qual foi o erro de Uzias? Uzias só se preocupou com os pecados aparentes. Aqueles pecados que as pessoas reparam e notam de cara, não, vamos tirar isso aqui, vamos tirar. Mas os altos, que também eram pecados que traziam destruição para Israel, ele não tirou. Ele deixou lá. Não tem nada a ver não, deixa lá.
Eu restaurei o templo agora, a adoração do templo de Israel. O povo não vai lá sacrificar lá nos altos, não. Mas se a gente lê o livro dos reis, a Bíblia fala que ainda existiam sacrifícios a outros deuses nesses altares nas montanhas. O que eu aprendo com isso? É quando eu me preocupo apenas com o estereótipo, apenas com o visível. Eu não me preocupo com o meu interior, a sede das minhas emoções e dos meus sentimentos. É aquela pessoa que vem à igreja, mas não quer mudar de vida. É aquele tipo de pessoa que quer participar da igreja, acha um ambiente bacana, um ambiente gostoso, mas não quer deixar as suas práticas de vidas antes da conversão de lado. Porque, querendo ou não, pecar é muito bom, é maravilhoso, é muito bom. Quem fala que pecado não é bom, está mentindo, é bom. É bom. Mas Deus nos pede uma transformação de vida. Deus nos pede uma nova vida. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Eu tenho que viver em novidade de vida. Se eu sou crente, se eu sou cristão, eu tenho que viver em novidade de vida. Se você frequenta uma igreja, ainda continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer o Senhor, cuidado. Cuidado. São pequenos pecados que passam desapercebidos ao nosso senso de erro e, sem que percebemos, vai abrindo portas para pecados mais graves ou maiores. O exemplo disso é o rei Davi. A Bíblia fala que Davi estava na sua casa fazendo o que? Eu não sei. Mas a Bíblia fala que era num período de guerra, num período de batalha. Mas Davi, não sei por que deve ter cansado da batalha, ficou em casa. Ficando em casa sem nada para fazer, acordando meio-dia, foi dar um passeio no seu palácio. E passando ali na região da sacada do palácio, vê Batseba tomando banho. Vê a irmã tomando banho lá. O que ele tinha que fazer? Não tinha que estar ali, tinha que estar em outro lugar, tinha que estar na guerra, batalhando. Mas Davi estava lá, vendo a irmã tomar banho. Provavelmente deve ser alguns crentes que eu conheço, provavelmente você deve conhecer. Quando está diante do pecado, ele quer passar uma fama de santarrão diante de Deus, achando que Deus vai se impressionar. Está diante do pecado, meu Deus, misericórdia, Senhor. E dentro dele está assim, eita, que maravilha, hein? Mas externamente, alá, Senhor, eu não acredito. Mas internamente está lá, isso, continua mesmo, continua, mas eu não posso falar que eu estou gostando, porque o que vai ser da minha imagem? O que vai ser de mim se eu falar que eu estou gostando dessa coisa? Então passa uma imagem totalmente equivocada. O pecado, ele tem que ser exterminado totalmente da minha vida. Totalmente da minha vida. Se eu for tirar pecados da minha vida, eu tenho que tirar em todas as áreas. Não existe aquela área que não é importante na minha vida e nem na sua. Todas as áreas da minha vida e da sua são importantes. E o diabo só precisa de uma pequena brecha. O diabo não precisa de portas grandiosas, não. Ele precisa apenas de uma brecha. Uma única brecha. E Uzias, ele deixou essa brecha, permitindo que os altares nas montanhas ficassem lá. Não adianta ser bênção na igreja, falar em línguas, rodopiar, profetizar, ser usado por Deus em vários dons. Se eu e você não exterminarmos o pecado na nossa vida, eu serei destruído por ele. Destruído por ele. Então os irmãos estão percebendo que não são grandes pecados, não são grandes coisas que podem me levar à destruição. São pequenas atitudes, são atitudes que aparentemente são inocentes, mas que trazem uma destruição, ou podem trazer uma destruição completa na minha vida e na sua. Outro personagem que eu quero falar é o rei Herodes. Abre para mim, Priscila, por favor, em Marcos 6. O rei Herodes, uma decisão que ele tomou. Na verdade, é até difícil falar qual foi o erro de Herodes, porque são tantos. Diz assim no versículo 21.
E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos seus grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes, aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu tu darei. E jurou-lhe dizendo: tudo que me pedires te darei, até mesmo a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Ou seja, o rei Herodes estava doido, né, pela sobrinha. A Bíblia fala que Herodes tinha desejos sexuais pela sobrinha. Então, no auge do seu desejo, ele comete uma loucura. Ele fala assim, a Bíblia não fala o nome dela, mas a tradição cristã diz que o nome dela é Salomé. Então, a Salomé dança para ele, instigando ele sexualmente, e ele, no auge do seu desejo, fala assim: me pede o que você quiser, que até a metade do meu reino eu vou te dar. Uma situação parecida com essa foi com a rainha Esther. A rainha Esther se produziu toda para poder chamar a atenção do rei Assuero, e ele disse a mesma coisa: me pede o que você quiser, que até a metade do meu reino eu vou te dar. E ela perguntando para a mãe: mãe, o que eu faço, o que eu peço, o que eu peço? Ela fala: pede para ele a cabeça de João Batista. E a Bíblia fala que ele, arrependido de ter falado, de ter proposto o que ele propôs, ele tinha que fazer, ele fez. Ele fez. Por quê? Porque ele não queria ficar mal na presença dos seus príncipes, na presença dos oficiais do seu reino. Porque se ele não cumprisse o que ele falou, eu falei assim: mas o rei volta no que ele disse? Será que o rei não cumpre a palavra dele? Então qual foi o erro do Herodes nessa passagem? Por ser rei, ele achava que poderia se safar de tudo. Herodes, na condição de rei, achou que ele, sendo rei, ele poderia se safar de tudo como se safou até então. Mas tem um ditado que fala assim, que o mal do esperto é achar que todo mundo é otário. Ou fala assim, o mal do gavião é achar que o boi está morto. Né? Esse é o mal. Esse é o mal. Isso acontece muito com as pessoas que acham que vão passar impunemente aqui sobre essa terra. Seja ela em qual nível for, em qual esfera for. Seja na igreja ou seja fora da igreja. Acham que pode cometer todos os tipos de crime. Todos os tipos de imoralidade, que Deus não vai pedir conta de cada coisa. E infelizmente a Bíblia fala, infelizmente para quem faz isso, fala que Deus pedirá conta de todas as coisas que eu faço. Tudo que eu fizer, Deus vai abrir os livros e vai falar cada atitude. E não só atitude, mas cada pensamento. Não só o pensamento, mas a atitude, a intenção de cada pensamento que eu tive. Sabe aquela boa ação que você fez? Aquela boa ação que você ajudou aquela pessoa? Deus sabe qual foi a intenção daquela boa ação que você fez. Deus sabe, no momento que você fez aquela boa ação, Deus sabe se foi realmente para abençoar aquela pessoa ou se foi por outro motivo. Deus sabe. E Deus vai julgar a intenção do coração do homem. Porque ninguém vai chegar diante de Deus e vai falar assim: ah, Senhor, você não viu o que eu fiz? Nossa, eu ajudei fulano, ciclano, beltrano. É verdade, você ajudou. Mas vamos ver com que intenção você ajudou. Aí vai abrir o livro das intenções do coração. Aí que negócio vai ficar feio. Não só para você, mas para mim também. Vai ficar feio para a gente lá. E infelizmente Herodes pensou que por ser rei, ele poderia escapar. Ele poderia dar um jeitinho. Herodes, para satisfazer o desejo da sua paixão, teve que matar um homem santo. Aí o Espírito Santo me falou uma coisa fantástica, eu tive que até que anotar. Não adianta viver uma vida de pecado e querer ser santo.
na sua vida, ou morre o pecado, ou morre o santo. Vou repetir. Na sua vida, ou morre o pecado, ou morre o santo. É você que vai decidir. Da mesma maneira que Pilatos também decidiu, aliás, deixou para o povo decidir, quando colocou Jesus e Barrabás na frente do povo, e fala assim, olha, é costume do povo, paraná, que no dia da Páscoa eu solte um prisioneiro. Quem você quer que eu soltem? Aí todo mundo, Barrabás. Aí todo mundo fala assim, mas se eu estivesse lá, eu ia fazer de tudo para soltar Jesus. Não ia não. Desculpa tirar, não ia não. Porque isso acontece todos os dias na minha vida e na sua. Todas as vezes que aparece uma situação de pecado, onde eu tenho que decidir se eu peco ou não, essa mesma cena de Pilatos se repete dentro de mim. Se repete dentro de mim. Aí o Pilatos, que representa aqui a minha consciência, fala, o que você vai escolher? Vai escolher o santo ou o profano? E muitas das vezes a gente escolhe o profano, a gente não escolhe o santo não. Escolhemos o profano. O último exemplo que eu quero falar é o ladrão da cruz. Abre para mim, por favor, em Lucas 23. Os irmãos vão percebendo que não são decisões grandiosas, decisões maravilhosas, são pequenas decisões que podem destruir a minha vida e a sua. Por isso que Provérbios fala que existem decisões, existem caminhos que para o homem parecem as melhores coisas da vida, mas só parece. Diz assim, um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro e repreendia-o dizendo, tu nem ainda teme a Deus estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas desse nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual foi o erro do ladrão da esquerda? A gente não sabe, né? Mas a gente supõe que seja a esquerda. 2 erros. O primeiro erro, o ladrão da cruz desprezou Jesus no momento em que ele mais precisava. Era o momento que seria a salvação do ladrão que foi condenado, que foi morto, né, que foi para o inferno. Ele tinha a maior oportunidade da vida dele. Com certeza essa oportunidade foi apresentada ou está sendo apresentada para nós hoje, pelo menos pela primeira vez, onde há uma escolha a se fazer. Mas nós, como sempre, infelizmente, de acordo com o nosso coração, sempre escolhemos o errado. Quantas das vezes eu e você, quando estávamos em um momento em que nós precisávamos de ajuda, nós pedimos a ajuda de tudo quanto é jeito para todo tipo de pessoa, menos para Jesus. Aquela decisão que você precisava tomar, ou aquela situação dentro da sua família que você precisava resolver, aquele parente que precisava ir para uma clínica de recuperação, você recorreu a tudo e a todos. Jesus ali do seu lado, ou do lado do seu problema, te ofertando uma salvação, te ofertando um recurso, e você, mas Jesus, nem para olhar para mim, mas para que eu vou na igreja? Não serve de nada. Por quê? Eu estou passando por esse problema e Jesus não me resolve minha vida. É a mesma coisa com o ladrão. Outra coisa, outro erro que o ladrão da cruz fez, tratou Jesus como se fosse qualquer pessoa. Tratou Jesus como se fosse qualquer pessoa. Vou repetir. Tratou Jesus como se fosse qualquer pessoa. E, infelizmente, quantos de nós, e eu me coloco também em todo o corpo dessa mensagem, eu estou incluído também. Quantos de nós não desprezamos o Senhor para atender às nossas futilidades? Quantas vezes o Espírito Santo já te convidou para orar? Quantas vezes o Espírito Santo já te convidou para ler a palavra dele porque ele queria te apresentar coisas novas, coisas profundas, mas recusamos a presença maravilhosa do Espírito Santo só para ficar no telefone,
só para ficar no WhatsApp, gente. Quantos de nós? E olha que se a gente for parar para pensar, nem é um assunto importante não. Nem é aquela coisa assim, nossa, vai mudar a minha vida. Não. O Espírito Santo está lá. Ora. Ah, Jesus, espera aí, deixa eu acabar aqui, quando eu terminar eu oro. Não precisa orar não. Se você falou isso, não precisa orar não. Ah, não, Jesus, espera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu só fazer um negócio aqui, daqui a pouco eu vou. Infelizmente. Tudo na vida moderna hoje se torna mais importante do que a presença do nosso resgatador. Agora eu quero apresentar a postura do outro ladrão. Até agora eu te falei das posições de pessoas que tomaram uma decisão e destruíram toda a sua vida, em todos os sentidos. Mas agora eu quero apresentar uma pessoa que tomou uma decisão que, pelo contrário, construiu ou reconstruiu toda a história da sua vida, que foi o outro ladrão, o ladrão da direita. O ladrão da direita fez uma escolha. Ele fez a única escolha que realmente vale a pena. O ladrão escolheu realmente a única escolha que vale a pena. Você está me vendo aqui hoje, pode ser que amanhã você não me veja mais. Pode ser que aconteça alguma coisa que Deus me tire daqui e fale para eu ir para um outro lugar. Pode ser. Ou pode ser que Deus olhou para mim e falou assim, não, você já ficou muito tempo aí, vem aqui para cima, que eu quero você ficar perto de mim. Tudo isso vai passar. A gente acha que não, mas vai passar. Isso aqui vai passar. Isso aqui, esse microfone vai passar. Esse cabelo bonito que você tem, vai passar. O carro, a casa, o seu trabalho, vai passar. Vai passar. A gente acha que não, a gente acha que vamos viver eternamente. Não, não vamos. Eu lembro de um caso de um amigo do meu pai. Ele era barbeiro. A esposa dele contou que acordou como se fosse um dia normal e foi trabalhar. Mas ele sentiu um incômodo no braço. Falei assim, meu bem, estou sentindo um incômodo no braço que está me incomodando. Falei assim, não, toma um remedinho, toma um Doril que melhora. Ele foi, tomou remédio, diminuiu, mas não melhorou. Aí ele foi conversando, batendo papo com os clientes e tal, conversando. De noite ele continuava com a mesma dor. Não aumentou nem diminuiu, mas estabilizou. Ele chegou em casa depois do trabalho, 6 horas da tarde, tomou banho. E a esposa dele viu que ele estava demorando no banheiro. Falou assim, meu bem, vai demorar muito? Ele não respondeu. E correndo água. Ela até brincou com ele, falou assim, nossa, você está ganhando muito dinheiro no salão, né? Está até gastando água ou você virou sócio da Sesama. Ela ficou preocupada, chamou o vizinho e arrombou a porta. Aí o marido, o esposo dela, estava caído no chão, tinha infartado. Eu te garanto que, se ela soubesse que ele teria só mais aquele dia de vida, ela teria aproveitado o máximo possível. Joga essa pergunta para você. Se você soubesse que o seu marido, que a sua esposa, tivesse só o dia de hoje, que meia-noite o Senhor ia chamar ele ou ia chamar ela, como é que seria o seu comportamento com ele? Como é que seria o seu comportamento com ela? Ou com seus pais, ou com seus filhos? Como é que seria o comportamento? Será que você manteria o mesmo comportamento que você mantém? Existe é tipo um slogan da Band News FM. Fala assim, Band News FM, em 20 minutos tudo pode mudar. E é verdade. Em 20 minutos tudo pode mudar. Em 20 minutos você pode estar seguro na sua vida. Em 20 minutos pode acontecer alguma coisa que tudo muda inesperadamente. E aí? Jesus conta a parábola de um homem rico e insensato, que ele priorizou as coisas do seu coração, que ele priorizou o trabalho, que ele priorizou ganhar bens, ele priorizou aumentar a sua empresa.
E quando ele chegou bem velhinho, Jesus fala na parábola que ele olha para tudo que ele conquistou. Ele fala, rapaz, olha, ralei muito, hein? Claro que essa é a minha versão, a Bíblia não fala assim. Trabalhei muito, hein? Olha, eu sou tão rico que eu não tenho mais aonde colocar as minhas riquezas. O que eu vou fazer? Vou construir outros celeiros para colocar mais riquezas. Aí quando eu construir esses celeiros, a minha alma vai descansar, eu vou conseguir curtir todo o dinheiro que eu conseguir. E Jesus fala na parábola que uma voz do céu aparece a ele ouve uma voz do céu e disse, louco, esta noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para ela? Para onde você vai? Essa mesma pergunta eu quero fazer para você. O que tens preparado para a sua vida? Para onde você vai? Para onde você vai? Então o ladrão da cruz fez a única escolha que realmente vale a pena e que nortearia todas as outras escolhas. Ele reconheceu Jesus e colocou o Salvador em primeiro lugar. Sabe esse problema que você está querendo resolver há tanto tempo? Quando você colocar Jesus na frente, vai resolver. Sabe esse problema que você está pelejando há anos? Quando você colocar Jesus no começo, em primeiro lugar, ele vai resolver. Qual é a sua escolha? Ou que tipo de decisão que você tem tomado? Qual é o histórico de decisão que tem norteado a sua vida? Eu não sei quem, não sei quantas pessoas, mas com certeza o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. O Espírito Santo trouxe você aqui porque com certeza você teria uma decisão que destruiria a sua vida. Então hoje a mensagem de hoje é uma mensagem de alerta. Cuidado com a decisão que você vai tomar, seja ela qual for. O diabo nunca aparece vermelho, com raiva e com tridente, falando eu sou o diabo. O diabo, a Bíblia fala que ele se transfigura em anjo de luz. Transfigura em anjo de luz. Eu coloquei uma foto no meu telefone, no stories ali do meu WhatsApp, colocando só a parte de baixo, um homem e uma mulher, a perna da mulher trançando a perna do homem, e um rabinho de diabo trançando a perna dos dois. E a foto diz assim, que o diabo não é tão feio quanto aparenta. O diabo não é tão feio quanto aparenta. E realmente, o diabo não é tão feio quanto aparenta. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e fazer um exame de como está a sua vida. Em todos os sentidos. Será que você se arrepende das decisões que você tomou? Quais são os frutos da decisão que você tem tomado e tomou na sua vida? Hoje, você se alegra, se agrada do resultado das suas decisões? Se não, existe uma chance de você mudar. Existe um Deus que Ele pode transformar tudo. A Bíblia fala que Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Jesus, Ele é especialista em consertar vidas tortas. E eu sou uma prova viva disso. Se você me conhecesse há 3 anos atrás, você jamais imaginaria que eu estivesse aqui. Jamais. Então Jesus, Ele é especialista em consertar vidas tortas. Gostaria de convidar você a ficar de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Deus. Seja honesto com Deus. Fala, Senhor, a minha vida está uma droga. Minha vida está uma droga. O resultado da minha vida até hoje foi só desgraça. Eu não planejei ter a vida que eu tenho hoje. Eu não gosto da minha vida. As decisões que eu tomei foram decisões pensando no bem. Mas, infelizmente, o fruto dessas decisões me trouxeram somente males. Por favor, Senhor, tem misericórdia. Ajuda a minha vida, me ajuda a consertar, Deus, a minha vida. Jesus não vai resolver os seus problemas, não. Mas Jesus vai te dar condições para que você resolva as decisões que você tomou. Por quê? Porque foram suas decisões e não decisões de Deus. Foi você que escolheu entre fazer isso ou aquilo.
Mas você decisou fazer a decisão que você tomou. E está sofrendo as consequências. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus. Sonda o nosso coração nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus.